Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, Deus Forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão poderosa do Senhor te sustente, que o Senhor te ajude e te socorra nesse dia e que você consiga enxergar o melhor de Deus nesta vida, porque Deus tem coisas preciosas para cada um de nós. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, que nos diz assim: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Já tivemos a oportunidade de pregar sobre este assunto em outras ocasiões, e como estamos próximos já do fim do Apocalipse, das pregações que nós fizemos desde o início, e reserva-nos um tempo neste versículo 8 para falar desse assunto não tão agradável, mas verdadeiro. Às vezes não alegra o coração, principalmente daqueles que ainda estão presos nos seus erros, mas é verdadeiro. Há uma necessidade urgente, extrema, de que decisões sejam tomadas para que, por fim, não sejam lançados no lago de fogo. O lago de fogo, a palavra é muito clara em dizer que é a segunda morte. Então nós vamos falar hoje de 8 classes de pessoas que estarão no lago de fogo, que serão lançados no lago de fogo. Lago de fogo é tribulação, é angústia, é pranto, é ranger de dentes, conforme Mateus capítulo 22, versículo 13. É a eterna perdição, fornalha de fogo, cadeias da escuridão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. É o tormento eterno, conforme Mateus capítulo 25. Lá é o ardente lago de fogo que arde com enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que estarão no lago de fogo. Bom seria a pessoa não ter nascido, Mateus capítulo 26, versículo 24. Todos os que vivem no pecado estarão lá no lago de fogo. Pecado é a doença espiritual que alcança e aflige a vida das pessoas. Ele inicia destas 8 classes citadas, falando sobre os tímidos, que não é aquela timidez comum que alguém tem de conversar com alguém, de não conseguir dar um testemunho, ou cantar, ou falar em público. Ele não está dizendo desta timidez. Os tímidos aqui são os apóstatas, aqueles que se apostataram da fé e que por covardia deixaram Jesus para seguir o mundo, para seguir os prazeres. E um tempo, por causa das lutas, negaram a Cristo para salvarem a própria vida. Pessoas com vida espiritual acomodada, que desistem de viver com Deus por causa da perseguição. São os tímidos.
eles começam a servir a Deus, depois percebem que as dificuldades são muitas e que as perseguições são muitas, e eles então desistem da fé, da verdade, da palavra, do caminho de Deus, e seguem guiados pelos prazeres e pela própria vontade. Depois vem os incrédulos, que são aqueles que praticam ou que recusam crer em Jesus Cristo e que recusam se entregar a Ele e que se ilude com o mundo do ateísmo e deixam de crer no Senhor. Ou então tinham uma crença sem obediência, que inclui os que desviaram da verdade. Uma pesquisa antiga diz que no Brasil havia 8% da população, em 2010, cerca de 615 mil pessoas, ateus, e que distanciaram de Deus, ou não reconhecem Deus, ou não têm crença. As pessoas estão, muitos, advogando a causa de que não existe um Deus, o que é impossível. O que é impossível? Tudo isso surgir do nada. O que é impossível? Não ter um Deus. É impossível não ter um Deus. É impossível nós sermos obra do acaso. As pessoas estão seguindo o ateísmo. Dizem que cerca de 2,4% da população mundial segue o ateísmo, de alguma forma segue. E estas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Elas não precisam crer que tem um lago de fogo, elas não querem crer em Deus, serão lançados lá, diz a palavra. Depois, em terceiro lugar, vem os abomináveis. São aqueles que praticam a idolatria e seus vícios, que acompanham a alma, aqueles que aborrecem a Deus. São estas criaturas que, por isso, ficarão fora do céu, estarão no lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, a palavra diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso não é uma doutrina ligada a uma igreja, não, senhores. É a palavra, é a Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, e a palavra está dizendo que estas pessoas não herdarão o reino de Deus. Em quarto lugar, nós temos os homicidas. Em outras listas de vícios do Novo Testamento, o homicida também é alistado como a figura sombria, obra da carne, atrai julgamento divino. Caim foi um homicida. A Bíblia diz que quem aborrece o seu irmão é um homicida. O que é homicida? Homicídio, aquele que mata. É mandamento do Senhor: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Está em alta. A violência no mundo, matar, parece que virou moda. As pessoas estão matando. A Bíblia diz: não matarás. Os homicidas que não se arrependerem não entrarão no reino de Deus, não entrarão no céu. Estarão sendo lançados no lago de fogo. Em quinto, nós temos os
aqueles que cometem a fornicação, que são os fornicadores. Fornicação é uma perversão ligada ao campo da sexualidade. E tem sido nociva às famílias. As pessoas têm ofendido a Deus a isso. A sociedade aprova, aplaude como normal. É muito comum, isso está ligado aos jovens que não estão casados, praticarem a fornicação, e a Bíblia condena. Os que praticam a fornicação não entrarão no céu. Relações sexuais entre solteiros. A Bíblia orienta em relação ao casamento, que é a maneira certa da pessoa poder ter suas relações. E aqui não está falando de homem e de mulher, de uma relação de diferentes sexos. Não está falando de homem com homem, de mulher com mulher, porque isso já é aberração, de acordo com a palavra. Romanos capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: pelo que Deus os abandonou e os entregou às paixões infames. O que é infame? É desonrado, desacreditado, é vil, é desprezível, é mal afamado. A palavra de Deus é muito clara. Não há outro meio de nós recorrermos a não ser a palavra. Não é que as igrejas que pregam a palavra estão implicadas, estão desprezando estas pessoas pelo que elas fazem. Não, a Bíblia é quem condena. Você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia. A Bíblia condena tais ações, a Bíblia condena tais atitudes. É errado, de acordo com a palavra está errada, e a Bíblia fala que Deus mandou por si, que entregou as paixões, estão presos, alguns até querem sair, mas não conseguem sair, porque estão presos nos vícios, nos pecados. Que o Senhor liberte vidas nesse dia, que Ele arranque de lá. Isso aqui não é uma opinião, não é porque o parlamento votou e liberou que está certo, não. Podem liberar o que eles quiserem, acharem, os homens podem violar o que eles quiserem da palavra, mas a Bíblia condena e está condenada. A Bíblia diz que é pecado, e é pecado. É pecado aqui e é pecado em qualquer lugar. Que o Senhor abençoe a juventude, que o Senhor abra os olhos da juventude e que eles consigam enxergar a grandeza de Deus e esperar no Senhor no tempo certo, que as famílias sejam ordeiras de forma natural, que os filhos aprendam a valorizar a família, que a sociedade possa ser equilibrada, madura, sensata, ao passo de que as coisas andam. Se Jesus não voltar, logo há uma tendência de que os homens vivam pior do que os animais. São racionais, têm juízo, mas não conseguem ajustar as coisas. Cada dia mais ofendem a Deus, praticam coisas erradas, estão sendo levados pelas coisas. Pois vem os feiticeiros. Gálatas capítulo 5, versículo 20, a Bíblia relata que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Serão lançados no lago de fogo. Não herdarão o reino dos céus. Está ligado à obra da carne. Os feiticeiros são sentenciados à segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão fora os cães, os feiticeiros. Ou você se arrepende dos seus feitiços, ou você ficará fora do céu e será lançado no lago de fogo. O mundo está em trevas e as pessoas estão presas nas feitiçarias. As pessoas querem facilidades. Quem é maior? É Deus. Quem pode quebrar todos os obstáculos é Deus. Mas aí aparece um feiticeiro
E o feiticeiro diz, olha, você tem que fazer tal trabalho aí na encruzilhada, você tem que pisar em tal coisa, você tem que levantar o pé assim, você tem que passar debaixo, não pode passar debaixo da escada, um monte de superstição e de feitiços unidos. E as pessoas passam a crer nisso e deixam Deus de lado, e não conseguem resolver seus problemas e se tornam escravos de despachos, dessas situações complicadas que os prende, distanciados de Deus. A palavra diz que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo. Não é Deus que é mau, Deus respeita as escolhas. Quem escolheu ir para o lago de fogo foi a própria pessoa. A palavra está dizendo que ele iria para lá. Deus é um Deus respeitador. Você escolheu ir para o lago de fogo, ele respeita. A palavra está dizendo que os feiticeiros serão lançados. Sai das trevas, sai deste lugar de abismo. Aí não tem felicidade, aí não tem alegria, aí não tem palavra, aí não tem salvação. O que impera na feitiçaria é mentira, é engano. Eles falam que vão reestruturar a família com mentira, causando mal aos outros. A palavra de Deus condena a feitiçaria, e somente o poder de Deus pode quebrar os laços do diabo que prende as pessoas na feitiçaria. Saia daí, não se prenda a isso, em nome de trabalhos para fulano, em nome de colocar alguma coisa, de destruir um casamento, de destruir uma família. Sai daí, escapa pela tua alma. Jesus tem alegria para a sua vida. A feitiçaria não te trará felicidade, e se você morrer assim, ainda será lançado no lago de fogo. Escapa daí. Idolatria. A idolatria naquela época era ligada aos governantes. Ela era grande, os homens queriam ser adorados. Lembra da imagem da estátua de Nabucodonosor, que era para ser adorada, e tantas outras que os homens adoravam, Moloque, Artemis, lembra, Diana dos Efésios, e tantos outros deuses e senhoras que existem hoje, que as pessoas estão a adorar. A idolatria permeia na sociedade. O culto ao imperador romano foi amplamente divulgado e eles gostavam daquilo. Na Índia os homens adoram até os animais. Adora a cobra, adora o rato, adora a barata, adora a vaca, adora o boi, adora os animais. No Brasil a idolatria também é forte. E o anticristo vai aproveitar desta situação também para requerer a adoração sobre si, e as pessoas o adorarão. Adorarão não somente o anticristo, mas adorarão a antiga serpente, que é o diabo. Muita gente adorando o diabo, muita gente se prostrando diante do diabo. Quem não se lembra, há um tempo atrás, aliás, o Brasil tomou em si muitas ofensas contra Deus. Nesses últimos tempos teve uma marcha para o diabo lá em São Paulo, e os homens desfilaram lá, falando mal de Jesus, dizendo palavra de baixo calão a respeito de Jesus. Cadê eles agora? As pessoas estão vivendo, esquecendo de Deus. Gente, existe um Deus. Você pode até não querer crer, você pode até não querer admitir ou submeter a Ele. Existe um Deus, há um Deus de eternidade e eternidade, e é Ele quem manda, é Ele quem coordena. A pandemia vai acabar quando Ele quiser, quando Ele querer, é Ele que é Deus. A solução da sua vida vem quando Ele querer, quando você buscar, quando você clamar. Ele vai resolver o seu problema. Não é a idolatria, não é a feitiçaria, não há alegria maior da sua vida, é Jesus, é Ele. Por último, a mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus.
No momento que o homem mente, ele está se tornando um agente do diabo. Nós temos aqui no Brasil o Dia da Mentira, comemorado amplamente. Os amigos mentem um para o outro, depois você não lembrou, é Dia da Mentira. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Cuidado com o diabo, fuja da mentira. Ele vai te incentivar a mentir. Existe mentira que vai te dar um alívio muito grande, que vai te dar até lucro. Mas a mentira é tão ferrenha, ela é tão complicada, que ela não tem mãe, ela só tem pai. O diabo é o pai da mentira. E as mentiras serão descobertas em algum tempo. Cuidado com a mentira. Não mintam, os mentirosos ficarão fora do reino de Deus. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Seja verdadeiro, fale a verdade. Fale a verdade com brandura, seja honesto no seu viver, mas seja verdadeiro. A verdade precisa ser dita. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Nós estamos vivendo um Deus que ama a verdade. Então não mintam, os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E é mentiroso aquele que nega que Jesus não é o Filho de Deus. Ame a verdade. 8 classes de pessoas que serão lançados no lago de fogo: os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você não precisa ir para lá, você pode se arrepender hoje. Você não precisa ter esta sentença, porque você pode se abrir para Jesus, e Jesus te libertar de todas essas coisas. E você que se afastou de Deus, você se enquadra aqui, dentro dessa situação. Então volte para Cristo, ama a Cristo, adore a Cristo, sirva a Cristo. Ele tem a solução para todas as coisas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que estas vidas que ouvem a sua palavra, aquelas que estão distante de ti, reconheça sua grandeza, sua excelência, e volte-se para o Senhor. Que se levante, ó Deus, e que seja quebrado o trono de Satanás nesta casa e nesta vida, de tudo aquilo, ó Deus, que tem levado esta pessoa a viver as mentiras do diabo, a se acovardar da fé, a se tornar incrédula, a praticar a abominação, a terem desejos de violências, de matar, de roubar, de destruir, a terem desejos fora dos princípios bíblicos, de fornicação, de prostituição, de feitiçarias, de idolatrias, de procurarem Deus quando o Senhor é o único Deus, e terem desejos de mentira. Repreende, Senhor, no nome de Jesus, todo este mal, toda a intensidade do mal, nesses últimos dias da tua igreja na terra. Repreende o inimigo, a fúria do inimigo, toda obra do inimigo. Abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa este pai, esta mãe, este filho. Ó Deus, abençoa esta sociedade envolvida em tanta mentira, em tanto engano, em tanta falcatrua. Ó Deus, levanta pessoas verdadeiras, que vivem a verdade, que falam a verdade, que praticam a verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa encher estas vidas, renová-las, recapacitá-las no Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que haja cura, milagre e libertação. Ó Deus, abençoa esta vida, tira esta pessoa deste leito, Senhor. Repreendemos esta doença no nome de Jesus. Cura este câncer, meu Deus, em nome de Jesus. Cura este mal, Senhor. Tu és o médico dos médicos, todo-poderoso, Senhor. Nós oramos e entregamos em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Escolha o céu. Não entra nesta classe que será lançada no lago de fogo. Escolha o céu. A escolha é sua. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.